A paz do Senhor para os nossos irmãos, nossos amigos, né? Eu estarei falando nessa oportunidade sobre a fé, né? E gostaria de estar abordando o tema as dimensões da fé cristã. Eu vou ler aqui um versículo da Palavra de Deus que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O escritor dos Hebreus aqui, ele tentando assim dar uma definição para a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. A fé, ela é de fundamental importância, principalmente eu estarei abordando aqui, né, as dimensões da fé cristã, que existe outros tipos de fé aí que não é uma fé cristã, né? Então, a fé cristã, ela tem as suas dimensões e nós vamos estar falando nessa oportunidade. Quer dizer, a fé, ela é tão importante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A Bíblia não diz que é difícil, não. Tem algumas coisas que sem ela se torna difícil, a pessoa consegue com uma certa dificuldade, né? Mas para agradar a Deus, a pessoa tem que ter fé. Se ele não tiver fé, ele não agrada a Deus. E essa fé, embora ela seja para todas as pessoas, até porque através da fé a pessoa se alcança a cura de uma enfermidade, alcança a salvação, e a salvação ela é para todas as pessoas. E as pessoas são salvas, né, por meio da fé. O apóstolo Paulo diz, né, que nós somos salvos por meio da fé. A Bíblia diz também que a fé não é de todos. Quer dizer, embora ela seja para todos, porém não é de todos. Né? Então, é óbvio que algumas pessoas dissolutas, pessoas que não estão nem aí, né, para a fé, pessoas que são dominadas pela incredulidade, logo a fé não é para esse tipo de pessoas. A gente observa que Jesus, por exemplo, na sua trajetória, ele operou muitos milagres, muitos prodígios, e aí na própria terra dele, Nazaré, onde ele foi criado, ele não pôde realizar muitos milagres ali por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Então, nós vamos estar falando dessa dimensão da fé, né? Ao longo dessa minha prédica, dessa minha palavra, nós vamos estar falando das dimensões da fé. Hoje a gente vê que as pessoas vivem, né? Muitos vivem como se Deus não existisse, né? Muitos estão apostatando da fé, inclusive a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, né? E o próprio Jesus falou para os seus discípulos uma certa vez: quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Então, a gente observa que existe uma carência de fé, pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus, né? Mas a fé ela é de fundamental importância. Então, eu vou estar abordando, né, essas dimensões da fé. Primeiro, vamos estar falando da fé pequena, a fé pequena. Nós observamos uma certa vez, né, os discípulos estavam passando assim, um aperto dentro do mar, no mar da Galileia, aquele mar onde eles frequentemente atravessavam de um lado para outro com Jesus, né?
e dessa vez sem Jesus, e Jesus foi andando sobre as águas. A princípio eles pensaram que se tratava de um fantasma. Aí Jesus disse: não tem mais, sou eu. Aí Pedro falou assim: se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Jesus falou assim: venha. E Pedro começou a andar e depois ele começou a afundar, né? Quer dizer, essa é uma fé pequena, uma fé duvidosa. A fé pequena, ela está muito também atrelada à dúvida. Tiago diz que a pessoa deve pedir com fé, não duvidando, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, Pedro, quando começou a entrar a dúvida no coração dele, ele começou a afundar, né? Jesus o socorreu, falou assim: homem de pouca fé, né? Então, a fé, ela, ela, ela se mostra, né, em algumas oportunidades, uma fé pequena. A fé pequena é aquela fé que ela não está ainda firmada no Senhor, é aquela fé que dá lugar para uma dúvida. E a pessoa não pode ter dúvida. A própria definição da fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e que não se veem, né? Uma outra oportunidade também, Jesus falando com os discípulos, aí falou do fermento dos fariseus, que é evitar do fermento dos fariseus, que era doutrinas de homens, doutrinas falsas, e eles pensavam que Jesus estava falando do fermento de pão. Falou assim: porque a gente não está levando pão. Jesus repreendeu eles, falou assim: vocês não têm ainda fé, pessoas de pequena fé. Vocês não presenciaram os milagres que eu fiz, a multiplicação de pães. Eles já haviam experimentado 2 multiplicações de pães operadas por Jesus, e mesmo assim a fé deles era uma fé vacilante. Então Jesus classificou eles como pessoas de pouca fé, né? Então é importante a fé, ela, ela não pode ficar estagnada, né? O apóstolo Paulo diz, né, que o Senhor repartiu a fé para com as pessoas, quer dizer, tudo segundo a medida de fé. Então, o Senhor ele deu a medida de fé para cada pessoa, e essa fé ela deve ser posta em ação. É igual quando Jesus falou também, né, naquela parábola, quando deu assim os talentos. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, e era para eles granjear com talento, eles não granjearam. Então a fé também é a mesma coisa, quer dizer, o Senhor reparte essa fé e a pessoa tem que fazer o uso da mesma, né? E essa fé ela não pode ficar estagnada, ela não pode ficar só no terreno de uma fé pequena. Ela tem que ter a sua evolução, ela tem que crescer, né? E a fé, ela pode crescer. Uma certa vez Jesus havia subido ao monte, né, quando ele se transfigurou, sua face brilhava como o sol, né? E aí, quando eles desceram do monte, ele subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais chegados. E os outros discípulos estavam ao pé do monte, tentando expulsar o demônio do filho do Senhor lá, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí o Senhor virou para Jesus e falou assim: aos seus discípulos nada puderam fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa. Jesus falou assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então é importante, né? A pessoa crer, a pessoa fazer uso da fé. O Senhor Jesus ele quer ver fé nas pessoas. Quando desceram o paralítico, por exemplo, até a presença de Jesus, diz o texto bíblico que Jesus vendo a fé deles, ou seja, a fé daqueles homens que estavam transportando o paralítico e a fé também do paralítico. Então Jesus quer ver fé nas pessoas, ele não quer ver incredulidade, né? O Senhor quer ver fé nas pessoas. Não é aquela fé de ver para crer, mas sim crer para ver. Não é importante a gente ver esse aspecto da fé, quer dizer, a pessoa acreditar independente das circunstâncias. Aí os discípulos pediram a Jesus, falaram assim: aumenta-nos a nossa fé, né? Então, essa fé ela pode ser aumentada. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreveu a segunda epístola aos Tessalonicenses, ele elogiou eles, falou que estava agradecendo a Deus
pela fé deles que estava crescendo muitíssimo. Ou seja, Paulo tinha pregado o evangelho para eles, né? E eles estavam exercitando a fé de forma que a fé deles estava crescendo. Então o Senhor não quer ver uma fé estagnada, ele quer ver uma fé crescente. Quer dizer, a gente está sempre procurando operar o crescimento dessa fé. E essa fé, ela cresce através da leitura da palavra de Deus e através da oração. O apóstolo Paulo, ele diz na Epístola aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Me faz lembrar aquela mulher, por exemplo, que tinha um fluxo de sangue, que ela ouviu falar de Jesus, quer dizer, a fé dela também falou assim, se eu tão somente tocar na orla do vestido do mestre, eu serei curada. E dito e feito, ela tocou na orla do vestido de Jesus e ela foi curada. Então, a fé ela é de fundamental importância para que as pessoas possam ter sucesso em todo o desenvolvimento da sua vida física, vida espiritual, vida social. Certa vez Jesus estava passando assim, né? Aí tinha um leproso à beira do caminho, o leproso falou assim, se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus falou assim, eu quero ser limpo. Quer dizer, ele acreditou, ele acreditava, ele tinha fé em Jesus, que realmente Jesus é aquela pessoa que tudo pode. Então a fé ela não pode ficar só no terreno da fé pequena, mas ela tem que crescer, né? O apóstolo Paulo ali agradecendo a Deus pelo crescimento da fé dos irmãos em Tessalônica. Então é importante a gente estar operando o crescimento da nossa fé através da leitura da palavra de Deus e através também da oração. Essas duas coisas é de fundamental importância para o crescimento da nossa fé. Porque essa fé é de fundamental importância. Inclusive, uma das 3 virtudes teologais, né? Paulo fala da fé, da esperança e do amor. Então, é importante a fé na vida das pessoas. Quer dizer, é uma palavrinha pequena, apenas uma consoante com mais um vogal, né? Principalmente no nosso vernáculo. Quer dizer, no grego é pistis, né? Mas no nosso vernáculo, por exemplo, somente uma sílaba, né? Fé, um F acrescentado com um E, né? Fé. Mas é de fundamental importância. E sem ela é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que ter fé. O Senhor quer ver fé em cada um de nós, né? O apóstolo Paulo também, uma certa vez, né? Estava passando em determinado local, parece que na segunda viagem missionária, ele e Silas, aí chegou em determinado local, parece que em Listra, ele viu lá um paralítico e viu que ele tinha fé para ser curado, ele curou aquele paralítico. Então é importante a fé das pessoas, tanto quando se tratando de curas, assim, na operação de maravilhas, é importante a fé de quem vai operar essa cura através de Jesus e também da pessoa também. É importante a pessoa ter fé, não somente a pessoa que vai ministrar a cura, né? Seja através da oração da fé ou através do dom de fé, é importante também a fé das pessoas também. Quer dizer, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus diz que tudo é tudo mesmo. Quer dizer, não tem nada que esteja fora dessa possibilidade de ser operado através da fé. Né? E agora nós vamos ver, né, uma outra faceta da fé, que é a fé, a grande fé, grande fé. Jesus, por exemplo, uma certa vez estava passando em determinado local, ele tinha até entrado numa região fora da Palestina, e uma mulher Ciro-fenícia veio gritando atrás dele, os discípulos até pediram para que Jesus despedisse ela, e ela estava reivindicando a cura para a filha dela. Jesus, as circunstâncias eram as piores possíveis. Ela era uma Ciro-fenícia, quer dizer, não era da comunidade de Israel, não? O próprio Jesus falou que ele foi enviado primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, e os discípulos pediram para Jesus despedir ela. Então,
tudo ao contrário, enfrentando muitas dificuldades, mas aquela mulher resoluta, a mulher tinha fé, né? Quando Jesus falou assim, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela disse, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quer dizer, ela tinha uma fé tão tamanha que ela considerou a cura da filha dela, ou seja, o demônio saindo da filha dela, como uma das migalhas que caía da mesa do seu Senhor. E Jesus falou para os seus discípulos, falou, grande é a sua fé, né? E ela, quando chegou em casa, já encontrou a sua filha liberta. Numa outra oportunidade também, Jesus tinha chegado em Cafarnaum, sinal Cafarnaum, uma das cidades em que Jesus operou muitos milagres, chegou até falar certa vez, foi sai de ti, Corazim, né? Betsaida e Cafarnaum, por causa dos grandes milagres que foram presenciados por eles. E ali foi o encontro de Jesus, um centurião. Centurião, por exemplo, era um comandante, comandava 100 soldados, uma milícia de 100 soldados. E aí Jesus se prontificou em entrar na casa dele para curar o seu servo. Ele falou, não, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, que tu entres na minha casa. Eu sou tenho pessoas sujeitas a minhas ordens. Eu digo a uns, vem, e eles vêm. Digo a outros, vai, e eles vão. Manda somente uma palavra, e o meu criado sarará. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus, através da sua palavra, através da sua palavra, o seu criado foi curado. Uma outra oportunidade também, né? O Senhor foi ao encontro de Jesus em Caná da Galileia e rogou a Jesus para que Jesus descesse antes que seu filho estava nas últimas. Né? Jesus então falou com ele assim, vai, o teu filho vive. E ele creu na palavra do Senhor e ele encontrou as pessoas que estavam trazendo a notícia que a febre o havia deixado. Ele, para certificar que realmente era a hora que Jesus falou para ele, desce que o seu filho vive, ele perguntou a que horas. Eles falaram a hora e ele chegou à conclusão que era aquela mesma hora que Jesus o havia dito, desce que o seu filho vive. Então a fé é de fundamental importância na vida das pessoas. E a gente vê, né, grandes homens de Deus que teve fé, né? Inclusive na galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11 de Hebreus, ali fala, né, fala de Abel, fala do sacrifício de Abel, fala de Moisés, fala de Noé, né? E fala também de Abraão. Abraão ele é chamado o pai da fé, né? O pai da fé, né? E Abraão, né, uma fé impressionante. Em Gênesis capítulo 15, 6, diz assim, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A gente observa que o Senhor chama Abraão, por exemplo, e depois o Senhor chamou Abraão tinha 75 anos de idade. Depois o Senhor chega para Abraão, a Bíblia não menciona qual a idade que Abraão tinha, mas acima de 75 anos ele tinha, isso é óbvio, não? Então Deus prometeu um filho para Abraão. E Abraão, quer dizer, tinha lá o seu servo Eliezer, né? Mas o Senhor falou, não, é uma pessoa que sairá das suas entranhas, né? Então prometeu um filho a Abraão, e Abraão creu na palavra do Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, né? Quer dizer, a gente vê que numa das definições da fé, Hebreus capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem, né? Então, a fé é uma esperança que a pessoa tem que algo vai acontecer, né? De certa forma, ele vê assim uma luzinha no fim do túnel, então ela acredita. Mas o caso de Abraão foi uma coisa impressionante. O apóstolo Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, capítulo 4, ele diz que Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. O que significa isso? Crer contra a esperança. Quando não havia nenhuma forma de crer assim,
humanamente falando, era uma coisa impossível. A gente vê que quando a coisa assim, humanamente é impossível, e todas as coisas contribuem para o contrário, e você mesmo assim você acredita, então isso é uma fé contra a esperança, porque não havia nenhuma esperança de acontecer o que Deus havia prometido, né? Mas ele acreditou, igual o caso também quando ele levou o seu filho para o sacrifício, né? Quando a confiança dele era tão tamanha que ele vai até um certo ponto, depois ele vira para os moços e fala assim, vocês fiquem aqui, nós iremos adorar o Senhor e voltaremos. Ele tinha certeza que ele não ia voltar só, mas sim voltar com Isaac. Ele usou o verbo no plural, voltaremos. O escritor aos Hebreus ele diz que Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. Então, Abraão, quer dizer, eu creio quanto a esperança. Então, é uma fé impressionante, que muitas das vezes, quando a gente vê assim, muitas coisas que podem contribuir para o cumprimento da promessa, aí fica muito mais fácil. Mas quando você vê que não há nenhuma evidência, né? As coisas você não vê nenhuma luz no final do túnel, é uma fé que causa inveja em muita gente. É o que aconteceu com Abraão, quer dizer, não havia nenhuma evidência do cumprimento, Abraão já sendo velho. Vê que Abraão, por exemplo, Sara, quando gerou Isaac, com 90 anos, Abraão estava com 100 anos, né? Quando, quando os anjos aparecem lá na tenda de Abraão, Abraão estava lá debaixo do carvalho, e anunciou que Sara ia dar luz, eles até riram, porque não havia nenhuma evidência que isso iria acontecer. Mas Abraão, conforme Paulo diz, ele creu contra a esperança, quer dizer, não havia nenhuma esperança de que iria acontecer, mas ele acreditou. Então, Abraão ele é chamado pai da fé, né? E a Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Abraão, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz que o Senhor falou do evangelho em primeira mão a Abraão, que bendito seria nele todas as famílias da terra. Portanto, que nós possamos assim estar batalhando pela fé, né? A pessoa começa a sua iniciativa, às vezes com uma fé pequena, mas ele está progredindo. Essa fé de pequena, ela passa a ser uma fé crescente e depois ela pode se transformar numa grande fé. Realmente o Senhor quer ver fé na vida das pessoas, né? Se creres, verás a glória de Deus. É importante, o Senhor quer ver fé na vida das pessoas, né? Não dúvida, aquele que duvida, como Tiago diz, é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para outro. É importante a pessoa crer, né? A pessoa crer no Senhor, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Então, através dessa fé, a pessoa encontra uma cura para a sua enfermidade, ele encontra também a salvação, que pela graça sois salvo por meio da fé. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, que ele crê toda pessoa que tem fé, né? Então é importante a pessoa ter fé no Senhor Jesus, né? Essa fé cristã. Então a gente viu aí, fez essa abordagem sobre essa dimensão da fé cristã. Ela começa pequena, depois ela galga uma posição mais maior, né? Por exemplo, no caso, ela vai crescendo e depois ela se torna uma grande fé. Portanto, que a gente possa estar batalhando por essa fé, né? O apóstolo Paulo ele não desgrudava dessa fé, né? Ele já estava sendo considerado que já está sendo revelado que a qualquer momento ele deixaria essa vida. Ele falou assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então é importante a gente guardar a fé, está sempre fazendo uso dessa fé. E, acima de tudo, sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele deu o primeiro impulso à nossa fé e ele continua também sustentando a nossa fé. E, mais uma vez, lembrando aos nossos amigos e irmãos, né? Não deixe de ler a palavra de Deus e de orar, que esses dois elementos, leitura da palavra de Deus e oração, muito irá contribuir para o crescimento da nossa fé. Amém, amém.